Olá! Você sabe o que é liberdade religiosa? Sabe por que essa garantia existe? Porque hoje ela está prevista na legislação? Você sabe a resposta para essas perguntas? Pois então, continue acompanhando esse vídeo para entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas antes, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Pois bem, vamos lá? Liberdade religiosa é aquela liberdade que você tem de professar qualquer religião, de realizar os cultos ou tradições referentes a essas crenças, de se manifestar na sua vida pessoal, social, profissional, de acordo com os preceitos daquela fé que você escolheu professar. É a liberdade de você poder viver de acordo com aquela crença que você escolheu. A liberdade religiosa ela está relacionada ao conceito de laicidade, ao conceito de Estado laico. E o que é Estado laico? É um Estado que respeita a separação entre religião e gestão estatal. O poder público ele deve adotar uma posição de neutralidade em relação às religiões. Defende-se que a religião ela não pode ter interferência na gerência estatal. É o caso do Brasil. O nosso país é um Estado laico e não confessional. Por quê? Porque ele não adota uma religião oficial. Mesmo que os conceitos eles se interliguem, um não depende do outro. O Estado ele pode ser confessional e mesmo assim aceitar que se professem outras religiões. Não é o caso do Brasil. O Brasil é um país não confessional. Nossa Constituição ela permite expressamente a liberdade de professar qualquer religião. A liberdade de crença, a liberdade de fé, a liberdade de culto e veda que os estados, os municípios, o Distrito Federal ou a União, ou seja, todos os entes federativos, estabeleçam cultos ou igrejas, bem como veda que esses mesmos entes federativos venham subvencionar esses locais e veda que os entes venham embaraçar o funcionamento de qualquer organização religiosa. A religião ela é tida como essencial pela nossa legislação. Inclusive, a religião ela é garantida em hospitais, em presídios e nos demais locais de confinamento. Para aquelas pessoas que creem e que precisam procurar em algo, um refúgio, um abrigo, possam ter essa garantia. Mesmo que o nosso estado ele não adote uma religião oficial, a maioria da população brasileira ela é cristã. Contudo, você já se perguntou se sempre foi assim? Nós sempre tivemos essa liberdade tão ampla, tão irrestrita? Pois é, nem sempre foi assim. A Constituição Imperial de 1824, que foi a primeira Constituição brasileira, a Constituição do Brasil Império. Essa Constituição, ela tem um caráter confessional e ela estabelecia no seu artigo 5º a religião católica apostólica romana como a religião oficial do Império. Nessa época, as demais religiões elas eram proibidas de ter templo e eram proibidas de fazer os seus cultos abertamente. As demais religiões elas apenas poderiam realizar cultos se esses cultos fossem domésticos ou se fossem cultos particulares, em locais que tivessem essa destinação específica. E esses locais não poderiam ter uma aparência exterior de templo. As demais religiões elas eram apenas toleradas, mas elas sofriam sim diversas dificuldades. Por exemplo, os cemitérios oficiais. Nos cemitérios oficiais só podiam ser enterradas pessoas que fossem católicas. Quem não professasse essa fé não poderia ser enterrado em cemitérios oficiais. As demais religiões, elas não tinham a mesma validade que a religião católica tinha. Apenas em 1891, com a primeira Constituição Republicana do Brasil, consagrou-se a separação entre igreja e Estado, estabelecendo-se a liberdade de culto e a possibilidade de todos utilizarem os cemitérios oficiais e de todos participarem da mesma educação. No início do século XX, nós tivemos o início da Era Vargas e surgiu uma nova Constituição em 1934, que mantinha as garantias de igrejas livres. Inclusive, nesse período, surgiram as igrejas protestantes pentecostais no Brasil, a exemplo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus,
que nasceu em 1911. O direito de liberdade ele continuou sendo garantido na Constituição de 1937. Contudo, nem todas as garantias previstas nessa Constituição eram respeitadas na prática. Lembra que nessa época o país viveu um golpe de Estado com Getúlio Vargas? Pois é. Posteriormente, devido ao processo de redemocratização, após a queda de Vargas, promulgou-se a Constituição de 1946, que marcava a volta da democracia, garantindo liberdade de opinião, liberdade de expressão e liberdade de crença. Só que em 1964, aconteceu no Brasil o período do regime militar. Também foi um período de ausência das garantias e direitos fundamentais. A Constituição de 1967, ela disciplinava ser plena a liberdade de culto, a liberdade de consciência, assegurava o exercício dos direitos de cultos, desde que eles não contrariassem a ordem pública e os bons costumes. Porém, na prática, no seu período de vigência, a igreja ela sofreu sim algumas perseguições. Então, como vocês podem perceber, a nossa liberdade religiosa nem sempre foi assim, tão garantida, tão protegida, tão livre quanto é hoje. Atualmente, nós temos a Constituição Cidadã, de 1988, que foi resultante de um novo momento de redemocratização no país e permitiu amplamente a liberdade religiosa, a liberdade de fé, a liberdade de crença, prevendo expressamente ser inviolável a liberdade de consciência, a liberdade de crença, a liberdade de fé e ser assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e as suas liturgias. Hoje, o Estado ele não pode interferir em qualquer religião, seja ela qual for, criando liberdade de atuação conforme os seus dogmas. A Constituição ela chega a fomentar essa garantia, prevendo uma imunidade tributária que abarca templos de qualquer culto, fazendo com que eles não precisem pagar impostos. E também a gente vê esse fomento do Estado na prática em outras situações. Por exemplo, quando eu fiz a prova do Enem, a prova ela era realizada no sábado e no domingo. E determinada religião não permite que os seus fiéis façam provas aos sábados. Então, o Estado aparelhou as instituições para que essas pessoas ficassem em um local reservado e fizessem a prova só depois de um determinado horário, quando a sua religião permitia. Existem religiões também no Brasil que não permitem a transfusão de sangue e o CRM regulamenta essa situação. E nesse caso, a autonomia da vontade da pessoa que não quer receber a transfusão de sangue, ela é respeitada. Então, agora que você sabe um pouco da perspectiva histórica do direito à liberdade religiosa no Brasil, eu quero te propor uma reflexão. Você tem valorizado a sua liberdade religiosa? Então, eu acabei de te mostrar que nós nem sempre fomos tão livres assim, que essa garantia ela foi cerceada no nosso estado, bem como que até hoje ela continua sendo cerceada em diversos outros países, onde as igrejas elas são proibidas e onde aqueles que professam determinadas religiões podem inclusive ser condenados à morte. Então, eu quero que você reflita sobre isso. Eu quero que você seja grato pela sua liberdade de religião, pela sua liberdade de expressão, pela sua liberdade de crença, pela sua liberdade de fé. E também que você trabalhe para que a história ela não venha a se repetir posteriormente. Mas lembre, liberdade não é libertinagem. Exerça o seu direito respeitando os direitos dos outros. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Curte, compartilhe o nosso canal e continue acompanhando nossos vídeos por aqui.